E aí, turma? Aí, bem-vindos à correção da avaliação do segundo bimestre deste ano, provas do terceiro ano, dos terceiros anos todos, certo? E vamos lá, vamos para o que interessa logo, né? Tá aqui a nossa prova. Então, a primeira questão é apenas uma questão de fórmula genérica, certo? Então, ele vai pedir para você marcar a alternativa correspondente à fórmula geral dos alcanos. Eu já vou aproveitando aqui para dizer mais ou menos quais são as fórmulas dos outros. E quem são os outros? A gente estudou os alcanos, né? Então agora a gente vai começar a estudar os alcenos e os alcinos, e eu vou logo avisando que eu não vou me demorar muito desses dois, porque basicamente é a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é que os alcenos têm ligação dupla entre os carbonos e os alcinos têm ligação tripla, mas o jeito de dar a nomenclatura é muito parecido, certo? Então não tem muito segredo, aproveite já para aprender agora alcenos e alcinos também. A alternativa correta vai ser essa daqui, certo? Essa daqui, que é o CN, né? H, 2N assim, subscrito, eu não sei fazer ali o subscrito, né? Mais dois, certo? Se você tem dúvida com relação a isso aqui, adote um hidrocarboneto. Eu me lembro que quando eu estava estudando, eu adotei logo o mais simples que tinha, que é um dos mais simples, que é o etano, né? Então, o etano você vai verificar aqui quantos carbonos tem e quantos hidrogênios ele tem, desde que você saiba escrever a estrutura, claro, deixa eu ver como é que está esse áudio aqui para não. Tá certo. Desde que você saiba escrever a estrutura. Então precisa aprender também, né? Então observe que ele tem aqui dois carbonos, ó, certo? Tem dois carbonos, vou pegar aqui uma caneta diferente aqui. Cadê as cores? Vou pegar aqui verde. Aqui eu tenho dois carbonos, né? Então eu venho aqui, escrevo aqui o 2, então C2. Então quantos hidrogênios ele vai ter? Ele vai ter duas vezes esse 2 aqui, né? Que vai dar 4 mais 2 igual a 6. Então veja, então será C2 e H6. Pronto. Ó, observe que é o dobro do número de carbonos mais 2. Né? Aqui, ó, o dobro do número de carbonos mais 2. Pronto. Adotei aqui a minha estrutura, que eu sei que é um alcano, certo? Porque tem só ligações simples, portanto é um alcano. Quanto à quantidade de hidrogênio, chega à conclusão de que a quantidade de hidrogênio é o dobro mais 2, né, do número de carbono. Dessa forma, essa daqui a fórmula que a gente estava procurando. Né? Agora, como eu estava dizendo, vamos ver aqui as outras. Né? Quem são as outras? Ó, vou apagar aqui e já vou escrever aqui o seguinte aqui, mas peraí. Vamos escrever de azul. Ó. Eu tenho este alcano, que é o etano, né? Que eu escrevi antes aqui. Você já sabe, você não deve nunca esquecer de que faltando o que colocar aqui, a gente vai ter nesse caso aqui hidrogênio, certo? Observe só, se esse alcano, como eu faço para transformar esse alcano aqui num alceno? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse hidrogênio daqui e vou tirar esse hidrogênio daqui, certo? Isso aqui significa o elétron, né? Os elétrons, né? Então esse elétron ele vai vir para cá, ele vai se acomodar aqui e esse outro ele vai se acomodar aqui. Então lembre que aqui são dois elétrons, né? Então um elétron vai-se embora com o hidrogênio e o outro fica aqui com o carbono, né? Então aí quebrei a ligação e agora eu passo a ter esse elétron aqui desta forma, né? Na forma de radical. Só que essa não é uma estrutura que se possa dizer estável, ele não vai ficar desse jeito, ele não vai ficar dessa forma. Então, logo que ele tiver oportunidade, quer dizer, imediatamente, esses dois elétrons daqui, né, eles vão formar uma segunda ligação covalente ali, né? Uma segunda ligação ele vai fazer aqui, ó. Uma segunda ligação covalente, e aí ele passa a ter duas. Então, na verdade, foi o que eu fiz aqui. A única coisa que eu fiz foi tirar os dois hidrogênios que estavam aqui, né? E com esses elétrons que sobraram, formar a segunda ligação. Então, se eu tinha antes a seguinte fórmula daqui, ó, CnH2n mais 2, eu não tenho mais esses dois hidrogênios, que foram os dois hidrogênios que eu tirei. E eu tirei por quê? Para formar a minha ligação dupla. Agora, nesse caso, eu não tenho mais um alcano, eu tenho um alceno, certo? Ligação dupla, lembre-se, alceno. Então, qual seria a fórmula geral do alceno? Seria Cn, seria não, né? 2N.
Pronto, fechado. Então, essa fórmula aqui é a fórmula geral de um alceno, que é aquele que tem ligação dupla, certo? Mas veja que aqui eu tenho um que é a fórmula do alceno e menos dois hidrogênios, né? Então, aí a gente vai voltar para a mesma lógica aqui que a gente tem, né? Vamos voltar para o alceno que eu acabei de construir aqui e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o alcano para chegar no alceno. Ora bolas, que falando que nem piadista americano e desenho animado da década de 90. Ora bolas. Vamos lá. Na verdade, eu demoro um tempo para pegar no tranco, né? Então, agora a gente tem o alceno. Está aqui o meu alceno e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Vou pegar aqui o verde, né? E vou excluir aqui, certo? Um hidrogênio e vou tirar daqui também outro hidrogênio. Ora, essa ligação dupla aqui, na verdade, essa ligação simples, que na verdade é formada por dois elétrons aqui, você já é para você saber disso agora, ela vai ser rompida, certo? Aqui, e esses dois elétrons vão se acomodar aqui de uma forma, esses dois elétrons, veja, um vindo de um, né? Esse daqui, e o outro vindo do outro, esse daqui, vão se acomodar aqui entre esses dois carbonos, formando uma terceira ligação, certo? Formou-se uma terceira ligação, e agora o que é que eu vou ter? Eu vou ter mais dois hidrogênios a menos, certo? Como assim, professor? Mais dois hidrogênios a menos. Ora, se a fórmula geral do meu alceno era esta, veja, 2 vezes N, não, 2 vezes N não, está ficando doido. Vou apagar aqui esse 2 aqui. Se a fórmula geral era Cn e 2N, nesse caso aqui, para os alcenos, se eu diminuir mais 2 hidrogênios, eu tenho a fórmula dos alcinos, com 3 ligações. Uma observação aqui com relação à geometria, nesse caso aqui da molécula, que não vai poder ficar desse jeito, né? Vai ficar assim, certo? Uma coisa mais planar, mais linear, certo? Então aí a gente tem os alcinos. Então, nesta ordem daqui, eu vou ter, ó, a fórmula geral dos alcanos, certo? Que tem mais 2 hidrogênios. A fórmula geral dos alcenos, né? Que aí sumiu esses 2 hidrogênios daqui. E a fórmula geral dos alcinos, certo? Que tem ainda menos 2 a mais hidrogênio. Mais ainda, menos 2, eu não sei como é que eu vou dizer isso. Bom, esse aqui tem 2 a mais do que o dobro da quantidade de carbono. Esse aqui tem exatamente o dobro da quantidade de carbono. E esse aqui tem 2 a menos que o dobro da quantidade de carbono. É isso que eu estou querendo dizer. Esse aqui não importa, esse daqui não importa, está uma bagunça. Então eu tenho aqui os alcanos, a fórmula geral dos alcanos, a fórmula geral dos alcenos e a fórmula geral dos alcinos. Pronto, aproveitei a questão para já introduzir os alcenos e os alcinos, e a gente vai trabalhar com os dois juntos na próxima quinzena, certo? Agora vamos para a próxima questão. Mais uma questão, determine o nome do alcano que apresenta 10 átomos de carbono. Eu acho que pulou as questões, foi. Essa daqui eu tenho que puxar para cá. Vai ser essa daqui que é a sequência da outra, né? Então, mais uma questão aqui. Conhecendo a fórmula geral dos alcanos, agora a gente sabe qual é a fórmula geral do alcano. Veja que a própria prova, a própria avaliação, ela vem justamente levando você do conhecimento mais simples para o conhecimento mais complexo. Então, as duas primeiras questões, elas têm a função de fazer você revisar, certo? Um conceito básico, certo? Que é a questão da fórmula geral. Então ele pergunta qual é a fórmula geral dos alcanos, né? Na primeira, e aí ele pede que você pratique. Então agora, conhecendo qual é a fórmula geral dos alcanos, você vai marcar a alternativa que tem a fórmula molecular de um desses compostos, de um dos alcanos. Então aí o que é que você vai fazer? Já que você veio lá da outra questão, deixa eu puxar esse negócio aqui para riba. Já que você veio da outra questão, eu vou aproveitar e vou colocar aqui num jeito que eu não escrevo em cima da minha imagem. Então, já que você veio de lá da outra questão, a gente já sabe, então, qual é a fórmula geral. Então, a fórmula geral dos alcanos é essa daqui. Ó. A gente entendeu que a fórmula geral dos alcanos tem a quantidade de hidrogênio, certo? O dobro, mais 2 hidrogênios que o número de
carbonos. Beleza. Sabendo disso, agora eu vou procurar aqui qual dessas fórmulas moleculares de hidrocarbonetos representa um alcano. Quer dizer, qual delas está de acordo com esta fórmula geral dos alcanos. Bora lá? É essa aqui. Certo? Essa daqui. Como é que eu sei, professor? Olhe que a quantidade de hidrogênios, né, é 2 hidrogênios a mais que o dobro. Ó, o dobro, certo? O dobro da quantidade de carbonos é o quê? É 10. Então, duas vezes o N, né, que é 5 aqui. Deixa eu apagar aqui para fazer direito aqui. Aqui, deixa eu ver, cadê? Aqui. Olha aqui. 2 vezes 5 vai dar 10, né? Então, o dobro da quantidade de carbonos, né? Mais 2, né? Isso vai ser a quantidade de hidrogênio, mais 2. Então, ele vai ter o quê? 12 hidrogênio. Ele tem aqui 5 carbonos mais 12 hidrogênios. Agora, já que eu marquei a alternativa correta, explicando que essa fórmula molecular aqui, ela está de acordo com a fórmula geral dos alcanos, então por isso que isso aqui representa um alcano, uma substância da classe dos alcanos, vamos ver o que são as outras. Então, aquelas outras ali, já a gente sabendo já que tem uma introduçãozinha sobre os alcenos e também sobre os alcinos, vamos tentar descobrir aqui o que seria cada uma delas. Então, vamos pegar aqui a canetinha azul. Caneta azul. Essa daqui, ó, onde a quantidade de hidrogênio é o dobro da quantidade de carbono, eu tenho o quê? Eu tenho um alceno. Por que, professor, alceno? Porque a fórmula do alceno é exatamente essa que eu falei. Ó, a quantidade de carbono, a quantidade de hidrogênio é o dobro da quantidade de carbono, né? E essa daqui? Essa daqui tem, ó, se eu pegar o dobro de 7, vai dar 14. 14 menos 2 vai dar o quê? Vai dar 12. Então, aqui eu vou ter um alcino. Professor, como é que você sabe? Ó, eu sei porque a quantidade de hidrogênio vai ser 2 vezes, né, a quantidade de carbonos menos 2. Então, se aqui é 7 e aqui também é 7, ó, 2 vezes 7 vai dar 14, menos 2 vai dar 12, que é exatamente essa fórmula que a gente tem aqui, C7H12, certo? E essa daqui é exatamente o dobro. Ó. Aqui eu tenho que o 18 é exatamente o dobro da quantidade de carbonos, que é 9. Então, eu tenho aqui o quê? Eu tenho da classe dos alcenos. Escrever bonito é eu, viu? E aqui eu tenho 9, né? 9 com 9, o dobro do 9 vai dar o quê? Vai dar 18, menos 2 vai dar 16, então eu vou ter aqui alcinos, certo? Então, tá aí, mais uma vez, aí, reforçada a ideia da primeira questão. E agora, professor, agora eu tenho que pegar a mãozinha e subir aqui para a próxima questão, né? Subir para a próxima questão, lembrando que eu não posso ficar aqui acima desse negócio, porque senão vocês não vão ver a questão completa, né? Marque a alternativa que contém as ramificações corretas na estrutura do 4-etil, 4,5 dimetil decano. Pronto. Esse é o nome. Eu não quero saber do nome. Eu quero saber do nome. Eu quero saber a alternativa que contém os nomes corretos das ramificações nesse composto. Deixa eu ver se eu arrumo um jeito melhor aqui. Porque eu quero que apareça ali embaixo. Não vai aparecer. Mas enfim, a gente vai resolver. Pronto. Nesses casos aqui, eu gosto de fazer o seguinte. Primeiro a gente resolve aqui a questão da cadeia principal, né? Vamos pegar daqui, fazer isso. A gente poderia, aqui a gente tem duas opções, né? Claro que essa daqui seria uma opção também a lhe deixar com dúvida, mas aí você já está mais esperto. Você sabe que a gente vai ficar em dúvida mesmo entre essa daqui e essa parte daqui, né? Então, o que é que a gente vai observar? A partir daqui, qual é o trecho mais longo? É esse trecho aqui que tem 2 carbonos ou é esse trecho aqui que tem 3 carbonos? Você já vai entender, você já deve estar entendendo, já deve estar sabido já que a gente tem que pegar a cadeia principal como sendo a sequência mais longa de carbonos, né? Então, sendo a sequência mais longa de carbono, a gente não vai poder ir direto ali. A gente vai ter que ir fazendo essa curva aqui, certo? Vamos ter que fazer aqui essa curva, e exatamente essa curva aqui é que está aí para lhe atrapalhar, né? Se você não prestar atenção, você vai se atrapalhar. Depois de ter selecionado corretamente a cadeia principal, a gente vai identificar agora as ramificações. Vamos ver quem é que está fora da cadeia principal. Veja só, que pegando o verde aqui, eu tenho essa estrutura que é um grupo metil, eu tenho essa estrutura que é outro grupo metil. Professor, já posso ir para as questões? Pode. Pode ir para as questões, porque quem sabe você não economiza um tempinho. Vamos fazer um teste? Vamos aqui para as questões. Vamos para as questões. Então, eu vou pegar todos os que tiverem 2 metil.
né? Todos eles que tiverem 2-metil eu vou selecionar. 2 grupos metil, é esse aqui? Pode ser esse. 1 grupo etil e 2 grupos metil. Pode ser esse? Pode. 2 grupos metil, pode ser esse? Pode. Pronto, já deixou de valer a pena porque já são muitos, né? 1 grupo metil e 1 grupo etil. Pronto, olha. 1 grupo metil, então esse daqui não está valendo. Vou pegar aqui vermelho, né? Eu vou passar um traço aqui em cima porque esse não vale, né? Olha, 1 grupo propil e 1 grupo etil. Veja, nem sequer citou os grupos metil, né? Então aí eu tenho 3 alternativas então. E agora para desempatar, como é que eu vou fazer? Eu tenho um outro grupo ali, certo? Que é um grupo com 2 carbonos. E aí você já deve saber essas alturas, né? Principalmente porque você vai fazer a recuperação, que esse grupo é um grupo etil. Então eu tenho, no caso, 2 grupos metil e 1 etil. Então desses aqui, quem é que tem um grupo etil? Esse daqui, além dos 2 grupos metil, tem propil, então não vale, né? Deixa eu pegar logo o vermelho aqui, né? Esse não vale, porque é um etil, né? E esse daqui eu tenho, ó, os 2 grupos metil e tenho um grupo etil. Pronto, achei. Mas por que não pode ser esse? Porque ele diz que é um isopropil, certo? O isopropil, na verdade, seria um grupo assim, ó, certo? Seria um grupo propil, quer dizer, com 3 carbonos, né? Mas com ele ligado à cadeia pelo carbono do meio, carbono secundário, certo? Eu não tenho isso aqui. Isso aqui foi feito para fazer você se confundir com essa parte aqui, ó, com essa parte aqui da questão. Porque se você selecionar erradamente isso aqui como cadeia principal, você vai achar que isso aqui é um propil. E achando que isso é um propil, você pode ser levado a confundir o propil com o isopropil. Mas se isso fosse uma ramificação, seria só um propil, não seria um isopropil. Então a alternativa correta é a 2. Deixa eu passar o traço aqui nesse aqui, né? Marcar aqui, ali seria um traço vermelho, né? Aqui seria um traço vermelho. Pronto. Então, saímos das fórmulas, né, das fórmulas gerais e fomos agora para a nomenclatura dos grupos e seleção da cadeia principal. Repare que se você faz uma prova dessa, se você se sair bem numa prova dessa, quer dizer que você aprendeu tudo que eu ensinei, entendeu? Pelo menos uma parte grande do que eu ensinei. Agora, se você saiu mal, então tudo aquilo que o professor trabalhou, você está devendo. Então, por isso que agora a gente vai para a recuperação, certo? Então, a partir de hoje, começa a entender isso aqui, certo? Que é para poder você fazer a recuperação de uma forma mais confortável e as provas serão desse jeito aqui. Vamos lá para o próximo. Próxima questão. Determine o nome do alcano que apresenta 10 átomos de carbono. Atenção que essa questão não é igual à questão da revisão e o meu vídeo travou ali e eu não vou mexer nele de novo, certo? Deixa ele lá travado. Veja só, determine o nome do alcano que apresenta 10 átomos de carbono, sendo que 8 fazem parte da cadeia principal. É isso aqui que vai tornar essa questão diferente da questão que tem lá na revisão, certo? Que ela não dizia isso, ó. Sendo que 8 carbonos são da cadeia principal. Ora, se esse alcano, está dizendo que é um alcano, ligação simples só, né? Se ele tem 10 átomos de carbono e 8 está na cadeia principal, quer dizer que 2 vai ser o quê? 2 vai ser ramificação. E que ramificações serão essas? Serão 2 ramificações metil, certo? Então, quem é esse cara? Vamos escrever aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 é a minha cadeia principal, né? Ele diz que essas ramificações estão aonde? No carbono 2 e no carbono 5. Vamos numerar aqui conforme o jeito que a gente escreve da esquerda para a direita. Então, esse daqui será o 1, esse será o 2, esse aqui será o 4 e esse aqui será o 5. E esse aqui será o 3 e esse aqui será o 8 e assim sucessivamente. Então, como eu tenho 8 carbonos, certo? Deixa eu botar aqui para você entender que são 8. 8 carbonos aqui na minha cadeia principal, que é o que ele informa aqui, certo? 8 carbonos na cadeia principal, eu preciso de ter 2 ramificações aqui, ó, nos carbonos 5 e o carbono 2, então eu vou botar aqui o tracinho da ramificação e aqui o tracinho da outra ramificação. Então, se eu tenho 8 na cadeia principal, era para ser 10, né? Então, fica faltando 2 carbonos, que serão as ramificações. Essas ramificações serão grupos metil, porque são feitas de apenas um carbono. E aqui eu tenho a minha cadeia principal, aqui feita de forma incompleta, simplificada, e os meus 2 radicais. Então, qual é o nome dessa estrutura? Para começar, olhando aqui para a nossa cadeia principal, esse daqui é um octano. O que é que eu faço? Eu venho para cá. Decano. Decano não pega aqui o vermelho. Pega a canetinha vermelha, é decano, não é decano. 2,5 metil, decano, não vale decano. Decano de novo, não vale decano. Então aqui octano pode ser. Heptano, nem pensar. Então, por exclusão, por pura
eliminação, essa daqui é a correta. O que é que eu faço agora? Vou confirmar. Quem é esse nome aqui? 2, 5, 2-metil, 2, 5, 2-metil, aqui, ó, 2, né? Metil aqui, certo? Outro metil aqui no carbono 5, então 2, 5. Como são 2 metil, é di, né? E aí metil, porque o grupo é metil, octano, porque é o nome da cadeia principal e fechado, certo? Então saímos lá das fórmulas gerais, né? Passamos pelo nome dos grupos e agora caímos dentro da nomenclatura. O que é que está faltando, professor, agora? Vamos ver aqui o que é que falta. Pronto, aqui nessa página mais nada. Vamos para essa daqui que talvez seja mais complicadinha, né? Essa questão daqui. Então, se eu posicionar desta forma aqui, eu posso até aumentar se eu quiser. Aumentei aqui um pouquinho. E aí eu posiciono desta maneira e pronto, está perfeito. A minha imagem está ali só travada, né? Mas enfim, é coisa de PC. Fazer o quê? Nessa questão aqui, ele vai dizer o seguinte, olha, o nome correto do hidrocarboneto ramificado, esse daí que está nessa figura, cuja fórmula está esquematizada a seguir, né? Eu falo e depois leio de novo. E aí a gente vai primeiro fazer o quê? Como sempre, analisar primeiro a figura, analisar primeiro a estrutura. Você está perguntando qual é o nome? Então por que eu não dou logo o nome desse troço para ir buscar o nome dele nas alternativas, certo? Então primeiro vamos selecionar a cadeia principal, certo? A cadeia principal, a sequência mais longa de carbono. O pior que poderia acontecer para você era você chegar aqui, por exemplo, nesse carbono daqui, ficar em dúvida se vem para cá ou se vem para cá, né? É claro que esse lado de cá é maior do que esse que tem esse grupo metil, né? Então eu continuo aqui e aqui eu fico com dúvida de novo, posso vir para cá ou para cá? O lado maior sempre. Então continuo aqui. Então essa daqui é a minha cadeia principal. Selecionei a minha cadeia principal muito pessimamente ali no meu risco, mas o meu risco nunca foi bonito mesmo. Nunca foi bonito de jeito nenhum. Então veja só, essa daqui é a minha cadeia principal. Então o que não está na minha cadeia principal é quem? São as minhas ramificações. O que é que eu faço agora, professor? Para você eliminar logo de uma vez um monte dessas alternativas daqui, vamos contar quantos carbonos tem na cadeia principal, certo? Agora eu posso colocar aqui assim dessa forma e contar quantos carbonos tem. Vamos para a cadeia principal. Vou pegar aqui o vermelho. Ó, esse daqui é um carbono. Vermelho. Aqui eu tenho um carbono. Aqui eu tenho outro. Aqui eu tenho outro. Aqui eu tenho outro. Aqui eu tenho outro. Mais outro. Mais outro e mais outro. Então são quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos. Tem 8 carbonos, então o nome dessa cadeia é octano, né? Porque são 8. Então eu vou tirar aqui tudo que não for octano, eu vou tirar, certo? E tem aqui uma confusão aqui. Eu vou deixar essa confusão por último, porque esse aqui não é tano, é teno, olha, certo? Então esse aqui é octano, tá valendo. Então verde, vamos botar um verde aqui onde for octano. Então aqui é octano, está valendo, aqui é octano, está valendo, aqui é octano, está valendo, aqui é octeno. O que é octeno? Octeno era se tivesse aqui ligação dupla, certo? Se fosse aqui duas ligações, certo? Tirando aqui, claro, essa parte preta aqui, né? Se fosse assim, ó, se fosse assim, seria um octeno, né? Mas aí a gente não tem, então a gente vai meter ali o traço vermelho para tirar esse daqui que é octeno, esse daqui também que é octeno. Então sobram quem? Sobram sempre 3 para você ver qual é a correta. Vamos apagar aqui para a gente fazer o que agora? Já que eu selecionei a minha cadeia principal, agora eu vou ter que numerar, né? Eu sei que são 8, mas eu tenho que numerar, tenho que dizer quem é o carbono 1 e quem é o carbono 8. Ora, se eu numerar desse lado de cá, se eu disser que esse carbono é 1, essas ramificações vão ficar muito longe, né? Então eu preciso numerar aqui do lado esquerdo, que é para os números das posições dessas ramificações serem os mínimos possíveis, né? Então eu tenho que aqui eu tenho carbono 1, aqui eu tenho carbono 2, aqui eu tenho carbono 3. Aqui eu tenho carbono 4, aqui eu tenho carbono 5, aqui eu tenho carbono 6. Aqui eu tenho carbono 7, aqui eu tenho carbono 8. Então vamos lá, quem são os meus grupos? Vamos dizer primeiro aqui as posições, mas para dizer as posições tem que dizer quem são os grupos. Olha. Esse grupo aqui é um grupo metil e esse outro grupo aqui é um grupo também metil. Então, por ser os dois metil, então eu vou ter de metil. E aí as posições, né? 3, 4. Então vamos lá. 3.4, traço di, porque são 2, metil, porque é metil, certo? E aí quem mais? Octano, certo? Octano. Lembrando que trata-se de hidrocarboneto, por isso que é octano,
né? Então, quem é aqui? 3,4-dimetiloctano, quem é? Será que tem duas questões certas aqui? 3,4-dimetiloctano, a alternativa correta é essa. Por que que não é essa? Porque fala que é dietil, certo? Parece com dieta, mas não é para dieta, né? E esse aqui fala que é dipropil. Então, esse aqui que é o correto, que é o dimetil, certo? Então, a alternativa correta é essa daí. Lembrando que esse composto, ele seria um octeno se ele tivesse pelo menos um assim, certo? Eu não sei se completou os 8 aqui, ó. Tá vendo? Que é a ligação dupla. Poderia ter uma ligação dupla aparecendo dessa forma aqui, ó, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Eu vou postar esse vídeo sem editar, vou postar na íntegra, certo? Mesmo tendo travado ali a minha imagem, eu vou pedir a você que, se gostou, curta. Aí eu sei que vocês estão acompanhando, entendeu? Eu sei que está adiantando. Isso é importante também para o ato de avaliar o meu trabalho. Então, curta, se inscreva no canal, certo? Ative o sininho para receber, certo? Como eu vou postar só amanhã, só a partir de amanhã, e no dia que for a sua aula, se você ativar o sininho, você vai receber isso antes do momento da sua aula, e eu acredito que isso seja uma vantagem. Então, tchau, gente, um grande abraço. A semana que vem a gente faz a nossa recuperação e bora lá.